Boa noite. O Jornal da Câmara continua lembrando fatos que marcaram o ano de 2018. Entre eles, a greve dos caminhoneiros que parou o país no mês de maio. Não é só para baixar o diesel. É todos os impostos, toda a carga tributária que nós temos hoje em todos os produtos brasileiros. Nós somos um dos países que mais pagamos impostos no mundo, nós não estamos mais aguentando. Eles estão botando a cara por todos nós, pela gasolina, pela corrupção, pelo descaso do governo, pelas mentiras. E isso o povo brasileiro não quer mais, cansou. Conservadorismo foi tema de um dos grandes expedientes do vereador Matheus Wesp. O conservador é uma pessoa que tem, é claro, por princípio, a crença na realidade concreta e na dignidade das pessoas e, consequentemente, defende mudanças políticas, econômicas, sociais, desde que sejam feitas com prudência. E ainda o que mudou um ano após a retirada do canteiro da Rua Moron. Fez a diferença porque eu acho que o trânsito fluiu melhor. Então, se eu quero ir para o lado de lá, eu não preciso fazer toda a volta, né? Então, aqui dá para ir reto, dá para ir à esquerda, à direita, eu acho que melhorou. A greve dos caminhoneiros parou o país em maio de 2018. Na época, os vereadores de Passo Fundo demonstraram apoio à categoria. Vamos lembrar. O espaço da tribuna popular foi disponibilizado para que um dos representantes dos caminhoneiros autônomos esclarecesse alguns questionamentos da população. Porque estão acusando nós que está faltando insumos nos hospitais, medicamentos, que a gente está parando animais vivos e não existe isso. Na verdade, é como eu falei ali antes, o problema da saúde no Brasil vem de anos. Há anos falta medicamentos no Brasil. E agora o governo está tentando colocar a população contra nós, só que não está conseguindo. Dessa vez não está conseguindo porque a população está toda a nosso favor, né? As reivindicações de vocês aqui em Passo Fundo são as mesmas em todo o país? Não, com certeza. Em princípio, não é que fique esclarecido, principalmente isso, que não é só para baixar o diesel. É todos os impostos, toda a carga tributária que nós temos hoje em todos os produtos brasileiros. Nós somos um dos países que mais pagamos impostos no mundo, nós não estamos mais aguentando. E para nós, porque chegou no momento que a gente não abastecia, a gente não trabalha. Então, para nós já chegou no mínimo, não tem mais o que fazer. O espaço foi cedido pelo vereador Rafael Colucci. Ele comentou que hoje os caminhoneiros estão representando todos os brasileiros. Hoje, os caminhoneiros são a nossa voz. Então fica aqui, através dessa pequena abertura que a casa deu, protocolada pela minha pessoa, pelo vereador Rafael Colucci, obviamente através da Câmara, através dos 21 vereadores, para mostrar para a sociedade que nós estamos em apoio aos caminhoneiros, porque eles são a voz do povo hoje. E que os outros se somem também, porque não é só por causa do diesel, eles estão botando a cara por todos nós, pela gasolina, pela corrupção, pelo descaso do governo, pelas mentiras, e isso o povo brasileiro não quer mais, cansou. E é a hora de aproveitar que as coisas estão dentro de um movimento e somar, que as empresas, que o CDL, que o Sindilojas e que os demais sindicatos e que os patrões cedam seus funcionários para uma hora estarem lá presentes, mostrar que estão juntos e que estão apoiando, porque isso não é um movimento só dos caminhoneiros, isso é um movimento nosso, um movimento do povo brasileiro. E nós, como os políticos, a gente pode fazer a nossa parte como fizemos aqui na Câmara. Não acho certo ir lá se oportunizado um momento que é do povo. Então, acho que foi a maneira certa de nós mostrarmos que a casa está aberta, que está ajudando e que sim, é a favor da mudança e que as coisas se transformem no Brasil para melhor. O presidente da casa falou da importância do movimento, apontando que é por meio das lutas conjuntas que as solicitações dos cidadãos recebem mais atenção. Todos os vereadores estão apoiando essa movimentação dos caminhoneiros, essa paralisação. Eu acho que estava na hora, né, de dar uma chacoalhada nesse país e através dos caminhoneiros, que são uma categoria que, na verdade, que transporta todos os produtos que se produzem no Brasil, enfim, tudo o que acontece, praticamente 70%, 80% é para os caminhões.
E na verdade também essa mobilização dos caminhoneiros está tendo apoio de muitas entidades e da comunidade e das pessoas de toda a sociedade. A Câmara de Vereadores, por ser também uma entidade política, uma casa política, ela, através da mesa de diretores e demais vereadores, se posiciona também nesse sentido de apoiar essa manifestação até que o governo federal atenda a reivindicação que eles estão solicitando e que venha em benefício deles e também da comunidade e da sociedade. E na tribuna, a maioria dos parlamentares utilizou seu espaço para falar da paralisação. Veja alguns discursos. De nada adianta a Petrobras alterar ou mudar em relação aos seus preços de composição do valor do combustível se nós tivermos ainda um Estado que coloca uma mão pesada, que tributa em mais da metade do preço do litro, quer seja da gasolina, do etanol ou do óleo diesel, em impostos. Aqui o vizinho Paraguai, que é um dos países que mais tem crescido extraordinariamente, com todas as dificuldades que enfrenta, por ser um país ainda com grandes dificuldades sociais e econômicas. Lá a tributação sobre esses insumos, esses produtos, é quase que 15%, 16%. Então, lá o governo faz a parte deles e o país está crescendo. E aqui não. Aqui me parece que quanto mais combustível, quanto maior a produção, maior é o olho do governo, maior é o olho pela tributação. Acho que nós temos que pautar uma coisa nacionalmente, que é, sim, revisar todos esses índices de tributação sobre o combustível, de tributação, sobretudo, o óleo diesel. Primeiro dizendo que nós, do PCdoB, tanto eu como o colega Rudimar, nos solidarizamos com a luta dos caminhoneiros e caminhoneiras desse país, que no conjunto das pautas apresentadas, vereador Rufa, são pautas legítimas. Não é possível mais que o trabalhador e a trabalhadora convivam com essa atual política governamental e de preços praticada pela Petrobras, que privilegia os acionistas internacionais em detrimento do povo brasileiro, que coloca uma das maiores empresas petrolíferas do mundo à mercê do capital especulativo em detrimento do seu papel de desenvolvimento para a população brasileira e para o nosso país. A greve dos caminhoneiros aconteceu de 21 a 30 de maio. A redução de 46 centavos no litro do diesel nas refinarias foi uma das medidas adotadas pelo governo de Michel Temer para acabar com a paralisação. Mas o ato só terminou após a intervenção das forças de segurança que desbloquearam as rodovias do país. Uma corrente de pensamentos tem ganhado forças no mundo todo, o conservadorismo. Adepto desta ideologia, o vereador Matheus Vespe utilizou o grande expediente de maio para falar sobre o assunto. O parlamentar explicou os motivos de ser favorável ao movimento que surgiu após a Revolução Francesa e destacou que os eleitores devem conhecer os posicionamentos políticos de seus candidatos. Acho que é muito importante que o eleitor, cidadão como um todo, saiba o que o seu político defende e aquilo que o seu político acredita e por que acredita nisso. Dessa forma, se nós pudéssemos determinar em um conceito as divisões ideológicas ou doutrinárias de cada um dos políticos, eu acredito que até o próprio eleitor poderia colocar o seu voto na urna de forma mais segura e mais tranquila, porque assim não se decepcionaria fazendo uma sopesação mais ou menos daquilo que o seu representante pensa com aquilo que ele vai transmitir em atos concretos. Eu me considero conservador e o conservadorismo nesse sentido é uma posição política que foi criada no século XVIII e que tem por objetivo, é claro, não ser um movimento reacionário, um movimento imóvel, imobilista, diríamos assim, que é contrário à mudança. Que esse é um equívoco que muitas pessoas têm ao analisar um pensamento conservador. Geralmente as pessoas confundem conservadorismo com algo retrógrado, algo reacionário. E o conservador ele não é contrário, por exemplo, a mudanças, como se fosse apaixonado por um tempo de ouro do passado ou quisesse voltar ao passado. O conservador é uma pessoa que tem, é claro, por princípio, a crença na realidade concreta e na dignidade das pessoas e, consequentemente, defende mudanças políticas, econômicas, sociais, desde que sejam feitas com prudência.
Nesse sentido, é claro, o conservador se opõe àquele revolucionário, aquele que, por exemplo, quer que as mudanças ocorram a qualquer preço, a qualquer custo, fazendo tábula rasa do passado. O conservador não. Ele respeita a tradição, respeita, é claro, seus antepassados, suas famílias, respeita aquilo que deu certo e, conservando aquilo que deu certo, busca, é claro, progredir e chegar vivo e seguro ao futuro. Até porque quando fazemos algumas mudanças e alterações sem observarmos as circunstâncias reais, concretas e aquilo que deu certo, muitas vezes essas mudanças levam a resultados opressores, a realidades tirânicas. Por quê? Porque toda a realidade presente ela tem como fundamento de suporte o que aconteceu no passado. E, consequentemente, o conservador, é claro, busca, como falei, adequar aquilo que deu certo no passado, trazendo isso para o presente. Wesp também pontuou o recente ressurgimento do conservadorismo no Brasil e citou alguns exemplos de conservadores que lideraram o país. Vários membros do Partido Conservador no Império, Brás Florentino, Visconde de Rio Branco, Visconde do Uruguai, até mesmo Joaquim Nabuco, que foram pessoas que buscaram fazer as reformas que o país precisava no século XIX, conservando a monarquia, por exemplo, sem fazer uma tábula rasa do passado. E foi com reformas paulatinas, prudentes, que o Brasil foi avançando. E são essas reformas, por exemplo, que o Brasil precisaria nos dias de hoje. Reformas prudentes que não fizessem também tábula rasa do passado. Até porque quando o país está desordenado, desorganizado, a tentação das pessoas é quererem fazer tábula rasa, colocar tudo abaixo, acabar com os políticos, por exemplo, ou com toda a política. E não é isso que o pensamento político conservador defende. Pelo contrário, o pensamento político conservador se opõe ao movimento totalitário, coletivista, que nós popularmente chamamos de socialismo, e que busca, é claro, destruir a riqueza da diversidade, das individualidades, das características peculiares de cada um dos indivíduos concretos, subsumindo isso num todo, num leviatã estatal que acaba, é claro, massacrando as individualidades e, com isso, criando uma tirania, uma ditadura. E também o conservadorismo se opõe ao liberalismo individualista, materialista, que nós popularmente podemos chamar de mero egoísmo e que busca, é claro, sacrificar o coletivo, sacrificar o bem comum para satisfazer demandas e necessidades individuais das pessoas. E depois do intervalo, saiba quais foram os benefícios da retirada do canteiro da Rua Moron. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público simplificado do município para a área da saúde. As vagas oferecidas são pelo período de 1 ano para médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos de enfermagem. Para participar, o candidato precisa entregar pessoalmente o currículo e os documentos no setor de protocolo geral da Prefeitura até 1º de fevereiro. A homologação dos classificados será publicada no dia 13. Mais informações no site www.pmpf.rs.gov.br. Agora chegou o momento de recordar o pedido de providências para a retirada do canteiro da Rua Moron com a General Neto. 1 ano depois da intervenção realizada, o vereador Ronaldo Rosa reforçou a importância do fechamento e os benefícios para o trânsito. Há mais de 10 anos, quando se pensou em fazer uma intervenção no centro de Passo Fundo, inclusive com a inversão de mão aqui na Rua Moron, se fechou esse canteiro e depois aquela inversão da mão ela não se concretizou ou ela não se perpetuou. E aí foi retornado à origem, onde a Rua Moron tem o sentido quem vem da prefeitura em direção ao centro, mas esqueceram
de abrir o cruzamento aqui, o que causou, sem dúvida nenhuma, em todo esse período, muitos problemas, muitos transtornos para o trânsito, para a circulação no centro da cidade, porque o pessoal chegava pela Rua Moron, quando chegava na General Neto, tinha que fazer um contorno, quase até a Avenida Brasil, passar em frente ao fórum da cidade, para depois poder acessar novamente a Rua Moron em direção à Rua Coronel Chicuta. Então, era um desvio desnecessário que os motoristas tinham que fazer e acabava causando, em certos horários, congestionamento. E uma reivindicação que algumas entidades já vinham fazendo há muito tempo para a Prefeitura e que a gente, quando assumiu como vereador, se enganjou nessa mobilização. Conseguimos, através de reuniões com a Secretaria do Planejamento, reunião com a Secretaria de Serviços Gerais, reunião com a Secretaria de Obras e reunião com a Secretaria de Segurança e, obviamente, com o prefeito, nós conseguimos intervir e depois de uma negociação que durou meses, né, de muitas reuniões, vindas até aqui ao local, análise, contagem de veículos, enfim, se chegou a uma conclusão que iria fazer uma experiência por um período, né, temporariamente iria se abrir esse cruzamento para ver se dava certo. Se desse certo, poderia então depois ser melhorado o cruzamento aqui. Então já estamos com um ano que passou já essa abertura e não resta dúvida que essa medida foi um sucesso. O vereador também fala que agora, depois dos testes, é preciso fazer algumas melhorias. A gente espera que a Prefeitura possa, né, depois já desse um ano de teste, melhorar esse cruzamento, o que seria necessário. Abrir um pouco mais, né, ele está muito estreito ainda. Para as motos, às vezes é até perigoso, porque daqui a pouco o motociclista pode bater com o pedal da moto aqui num bico que ficou desse canteiro, ou bater uma perna e cair, provocar um acidente. Então o que a gente espera agora, já que a medida deu certo, que a Prefeitura possa ampliar aqui essa abertura e possa sinalizar melhor que é um desejo de toda essa comunidade aqui do centro, e não só o pessoal do centro, mas também dos moradores dos bairros que vêm para o centro da cidade. E a medida também era uma reivindicação da Associação Mais Moron. Para eles, o acesso no trecho favoreceu, além do trânsito, o comércio das proximidades. Tudo que impede a fluidez do trânsito não é bom, né? E o pessoal reclamava muito de ter que descer até a Avenida Brasil, dar o retorno. Então, com certeza, assim, sempre fui um batalhador, né? Junto com a Mais Moron aqui, para a gente poder liberar, né, esse trânsito, deixar fluir de forma mais rápida, né, e com mais facilidade, né, para os motoristas e pedestres também. Os gestores anteriores tiveram uma infeliz ideia de trancar esse cruzamento. Esse cruzamento só trancou o trânsito no centro. Hoje está fluindo normalmente, não está dando tranqueira nem na General Neto nem na Moron. E a comunidade também aprovou o resultado. Pedestres e motoristas são unânimes quanto à facilidade que a obra trouxe para o centro. A liberação é importante, né? O trânsito não pode ficar só sujeito a trânsito amarrado, não tem que ser livre, aberto para o pessoal ir e vir com os veículos. Melhorou bastante, que a gente precisava fazer toda a volta lá embaixo para fazer o retorno para subir de novo. Era ruim entrar na Moron aqui desse jeito que estava antigamente. Fez a diferença porque eu acho que o trânsito fluiu melhor. Então, se eu quero ir para o lado de lá, eu não preciso fazer toda a volta, né? Então, aqui dá para ir reto, dá para ir à esquerda, à direita, eu acho que melhorou. Todos agradeceram ao proponente da medida, já que esse era um pedido antigo. Já fazia, acho que 4, 5 anos. Então a reivindicação é antiga, nós batalhamos muito junto aí até outras entidades, né, pedindo apoio. Foi feita várias reuniões com os órgãos públicos lá, com o prefeito e secretarias, né, pedindo uma solução. Foi feita uma enquete aqui também, né, com o pessoal do comércio aqui sobre isso e não se chegou a nenhum denominador. E aí o que aconteceu? A gente buscou, né, junto ao vereador Ronaldo Rosa, um pedido de providência, né? Então ele prontamente se interessou pela causa aqui, achou justo, né? Achou nobre e interessante e entrou com um pedido de providência e imediatamente, não levou 30 dias, já estava solucionado. Então sou muito grato ao vereador e também às secretarias que atuaram aqui no sentido de resolver isso, né? Essa demanda a gente vinha pedindo em várias secretarias e ninguém tomava providência, daí nos reunimos várias vezes com o vereador Ronaldo e felizmente, eu acho que não durou, depois do pedido dele, em 2 meses,
estava feito o destrancamento do trânsito no centro. E além do canteiro, Ronaldo também é autor da indicação que sugeriu a demarcação dos estacionamentos na mesma região. O vereador falou que a medida foi concretizada depois de diversos diálogos com o executivo. Temos trabalhado muito no nosso mandato temas relacionados ao trânsito, e a questão da demarcação de vagas para o estacionamento no centro da cidade também foi outra medida que a gente protocolou lá no início do mandato, demorou para sair do papel, mas a Secretaria de Planejamento e também a Codepas, que é a empresa responsável pelo estacionamento rotativo pago, finalmente colocaram em prática o que está mudando a realidade no centro de Passo Fundo no que se refere à organização, no que se refere à disciplina por parte dos motoristas e até a orientação. Porque muitos que estão nos assistindo agora já viram que às vezes o motorista até sem querer estaciona mal, estaciona errado, ele estaciona num lugar onde poderiam estacionar 2 veículos. E agora com a demarcação das vagas, que nós já fomos buscar informações junto à empresa Codepas, 70% das vagas do estacionamento rotativo pago já estão demarcadas no centro de Passo Fundo, então já está partindo para a reta final desse trabalho. Após a demarcação, que é a pintura no asfalto, a pintura no chão de vaga para cada veículo, nós vamos ter a numeração. Vão ser numerado do 1 até o número de vagas que for possível colocar aqui no centro da cidade. Eu acho que isso vem uma medida simples, que a Prefeitura gastou pouco, apenas uma pintura, mais a mão de obra, mas uma medida simples que vem para melhorar e muito também a organização do nosso centro aqui da cidade. A gente espera, claro, que, assim como foi falado aí pelos comerciantes aqui da região, que também possa ser observado a questão da metragem, né, porque tem algumas caminhonetas, alguns veículos grandes que não estão cabendo nas vagas demarcadas. Quem está realizando esse trabalho já constatou essa necessidade de fazer alguma correção, e eu tenho certeza que isso será feito, mas o mais importante não é a questão se ficou a metragem correta ou não. O mais importante é saudar a medida que venha trazer benefícios para o centro, venha trazer benefícios para a própria fiscalização, que é o trabalho realizado pela empresa Codepas. E assim como a retirada do canteiro, a pintura também agradou comerciantes e a população em geral. Ela facilita porque fica ali que na verdade, às vezes quando tu chega para estacionar, tem um carro tomando quase 2 vagas, né? E na demarcação já tá, se tu colocar no lugar certo, tá demarcado ali o número exato de carros que pode estacionar naquele perímetro, né? Eu acho que vai educar um pouco o motorista para poder assim estacionar direitinho. Porque é possível até render mais vaga, né? Principalmente aqui no estacionamento pago. Então eu creio que se fizer de forma eficiente e na medida correta, vai ser uma ótima ideia também. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana.